Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Marcos Pinheiro, E Laura Paiter. com mais um episódio do Essa Barra Quer Gostar de SG. Hoje, episódio de entrevista. E talvez, caro ouvinte, você esteja olhando aqui o meu fundo, não tá aqueles livros maneiros, não tá aquela luz maneira, não tá aquela história que você gosta de ver e ouvir aqui no nosso podcast. Por quê? Porque eu estou na São Paulo Climate Week, eu não estou no Rio de Janeiro na minha casa, eu estou em viagem. Só que é a data da gravação, estamos fazendo a gravação, não está mais bela luz, não está mais belo fundo, mas a entrevista vai ser super bela. Antes da Laura te contar quem é o nosso entrevistado de hoje, ficam aqueles avisos. Ouve até o final, dá 5 estrelas, pega o linkzinho do Spotify, manda naquele grupo da resenha da galera, fala, porra, ouve esse que esse tá maneiro demais, eu tenho certeza que você vai adorar. E se você for uma pessoa jurídica, quiser patrocinar a nossa temporada, quiser patrocinar um episódio, fala com a gente, chama a Laura lá no LinkedIn, Laura Paiter, com E, Peiter, e Marcos Pinheiro, o meu é mais fácil, brasileiríssimo. Só chama a gente que a gente faz essa resenha. Beleza? E antes de passar para a Laura contar quem é o nosso entrevistado de hoje, eu vou fazer a minha autodescrição, que foi, inclusive, uma dica desse convidado, que a gente nunca faz autodescrição e ele sugeriu que a gente vai fazer. Então, bom, eu sou um homem de cabelo castanho curto, branco, estou usando uma camisa social azul, um pouco aberta, com um fundo aqui praticamente todo branco. Já a Laura está com um boné maneiríssimo, que ela vai contar que boné é esse, já vai falar do entrevistado, vai falar tudo que ela tem que falar. Conta a história aí, Laura. Fala pra gente. Oi, gente. Um super episódio de entrevista. Estamos super felizes com o nosso convidado. E essa questão da autodescrição, na real, foi uma provocação minha, porque eu já participei de várias reuniões com esse convidado. E ele sempre faz isso em reuniões. E eu achava, assim, super interessante. Eu falei, nossa, a gente realmente não se preocupa tanto com isso, sabe? E me marcou. Eu ouvi-lo fazendo, né, em reuniões online com várias pessoas, ele sempre, quando ele vai falar, ele se apresenta, ele faz uma autodescrição. Eu falei, nossa, isso é um hábito, né? Não sei se eu posso chamar de hábito, mas é uma coisa super importante de se fazer. E aí eu falei pro Marcos, eu acho que a gente tem que fazer, até porque hoje a gente tem um episódio também que é vídeo, né? Então você pode estar nos escutando, mas você também pode estar vendo o nosso vídeo. Então eu acho que é super importante a gente ser inclusivo. Então vou fazer a minha autodescrição e já vou entrar aqui na introdução desse convidado, que vocês devem estar super curiosos. Então, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo castanho, que é mais ou menos na altura do ombro. Tô com uma blusa bege e eu estou com um boné que está escrito MAGA. E agora a galera o quê? Pira, né? Gela. Mas não é esse MAGA. É um Make Amazon Green Again. Muito maneiro. É um boné demais que eu ganhei no TEDx Amazônia, que inclusive vai rolar de novo agora no Equador em breve. Então, é isso, essa é a minha autodescrição. E vamos agora para a nossa apresentação do convidado, que é a parte que eu mais adoro fazer e vocês sabem. Bom, primeiro, eu conheci ele através do rolê da certificação B, porque ele era simplesmente o co-CEO do Sistema B no Brasil. E para quem, como eu, mergulhou a fundo nesse rolê da certificação B, sabe que também pode ser uma treta, às vezes. Então, se você, em algum momento, botou um dedinho mindinho dentro do Sistema B ou certificação B, você conheceu o nosso convidado, isso eu tenho certeza. Mas ele é um cara super inspirador, por isso que eu estou muito feliz dele vir aqui. Assim, a primeira vez que eu vi ele falando foi no curso de multiplicadores B. E eu estou falando porque eu sei que o Marcos é multiplicador B também. E muita gente, talvez, que esteja escutando a gente, também é multiplicador B. E eu lembro que ele entra para fazer a abertura, assim, e aí ele faz a autodescrição dele e ele começa, sabe, contar uma história e é um brilho no olho. Que quando termina, você fala, nossa, que demais, tô no lugar certo. E você fica até empolgado de fazer um curso que são 6 meses e termina 10 horas da noite, sabe? Então, eu acho que ele traz esse frescor, assim, e essa coisa que é muito inspirador, né? E o mais interessante, né, fuxicando a carreira dele, que é o que eu faço para fazer essa introdução aqui, é que ele meio que tem um perfil diferente, porque ele viveu 3 eixos do impacto, né? Então, ele trabalhou numa empresa multinacional no início da carreira dele, como engenheiro. Depois ele foi para o governo, trabalhar como servidor público no Distrito Federal. E depois ele jogou tudo no liquidificador e decidiu virar uma das principais lideranças de negócios de impacto no Brasil. E além disso é um paizão, um pai babão que eu sei, tem 2 filhas maravilhosas e também é algo muito legal, assim, que ele fala muito das filhas. Eu lembro que as filhas toda hora apareciam
no curso de multiplicadores B, assim. Então, elas são lindas e ele também, além disso, ele sempre fala que é pai, que também é outra coisa que eu adoro nesse nosso convidado, assim, que ele traz isso também como uma coisa protagonista na vida dele. E aí, eu também estava vendo o LinkedIn dele, eu achei um rolê aleatório que ele fez muito legal, porque ele foi numa missão voluntária para Gana, para a cidade de Kumasi, para um orfanato, construir uma saída de esgoto, porque quando chovia, o esgoto entrava no dormitório das crianças, e ele ficou lá fazendo esse trabalho voluntário nesse orfanato de Gana. E eu achei isso muito interessante, porque vamos perguntar isso para ele, mas eu acho que realmente talvez seja algo que toque tanto a gente, transforme tanto a gente, que ele se tornou uma pessoa de impacto para além do PPT, né? Uma pessoa de impacto real que vai lá e faz. Além disso, ele é facilitador de comunicação não violenta, teoria U, disciplina positiva, ou seja, é um líder que vem de outras escolas, né, amigos? Não é aquele líder tradicional, né, que faz só business, como é que é? MBA, né? Então, isso eu acho também maravilhoso. Então, vamos lá no currículo mesmo. Nos últimos anos, ele esteve à frente do Sistema B, no modelo raro de governança colaborativa como co-CEO. E nesse período, o número de empresas certificadas B no Brasil saltou de 100 para mais de 350. E não foi porque eles baixaram a régua, não. Foi porque ele também foi um dos caras que liderou a entrada desses critérios novos, que eu não quero nem falar sobre isso que me dá nervoso, mas esses critérios novos que estão dando muita dor de cabeça, mas que subiram muito a barra da certificação B. Então, eu mesmo conheci ele porque eu fiquei perseguindo ele, coitado, Rodrigo, perseguindo ele porque eu estava ajudando uma empresa que talvez esteja escutando a gente, que queria se tornar B e eu precisava engajar a liderança. Eu, como consultora, estava ajudando eles. E assim, as mulheres, né, a gerente, a diretora, sempre mais engajadas, mas tinha que chegar no CEO. Todo mundo tinha que comprar. E aí eu falei, Rodrigo, pelo amor de Deus, vai lá, fala com esses homens. Pelo amor de Deus. Rodrigo foi, conversou, participou de várias reuniões. Eu não sei se você sabe, Rodrigo, mas eles ganharam a certificação. Eles foram certificados. Então, assim, vitória para o nosso time. Assim, a gente conseguiu que eles fizessem muitas transformações no último ano e ganharam a certificação B. E, assim, um esforço aqui conjunto e uma stalkeada minha básica de ficar enchendo o saco do Rodrigo. Bom, e hoje temos uma notícia fresquinha, que é o que ele vem falar muito aqui hoje pra gente. Depois de 7 anos no Sistema B, ele encerrou esse ciclo para se tornar sócio e CEO de 7 operações do Impact Hub no Brasil, tocando Centro-Oeste, Norte e Nordeste em 7 estados diferentes. Ou seja, um novo ciclo, um novo capítulo. A gente pegou ele bem nessa virada, porque ele acabou de anunciar isso. E é um outro desafio, mas com a mesma carinha de impacto. Então, Rodrigo Gaspar, seja muito bem-vindo ao Essa Barra Quer Gostar de ESG. Uau, que apresentação! Obrigado por isso, obrigado por trazer quase que pilares submersos dessa conexão que a gente vem construindo nos últimos anos, Laura. Marcos, super admirador seu aqui de conteúdos, da influência que você causa com tanta coisa boa que você vem construindo nos últimos anos com com a sua vida, com a sua trajetória. Tenho certeza que o fundo bonito que você mencionou carrega uma propriedade de vida no impacto que brilha muito mais do que a luz que ilumina a ring light, né? Do que ilumina uma boa qualidade de câmera. E, cara, é um prazer estar aqui com você, Marcos, Laura, querida. Estivemos juntos em tantos momentos nesses últimos anos e em tantos lugares do Brasil. Então, me sinto extremamente privilegiado de poder estar contribuindo com esse podcast que nos lembra aí as músicas dos anos vindouros lá. Não vamos acusar aqui a nossa identidade não, a nossa idade, né? A nossa identidade a gente vai até acusar e falar bastante dela, mas a nossa idade, porque a barra que a gente precisa segurar para o planeta, para a sociedade, é diferente daqui era quando essa música foi lançada, né, que inspira aí o podcast. E eu tenho certeza que a gente está capacitado para se juntar numa inteligência coletiva e fazer a diferença. E é isso. Eu falo um pouquinho de mim agora. Me conta aí, me guia. Calma, já vai Posso ir? falar, já vai falar. A gente vai trazendo, aí você vai contando, e vai esse berimbolo aí, e a gente já te pergunta. Então a gente vai começar aqui te perguntando a pergunta que é sempre a mesma. Rodrigo,
É uma barra gostar de SG? É uma barra, é uma barra. E talvez a vida seja uma barra, né? A grande questão, como um homem que gosta muito de esportes e pôde levantar literalmente muitas barras na minha época que eu treinei CrossFit, entender o que que é o levantamento de barra olímpico, o que que é esse lugar de coordenação, equilíbrio, posição, técnica, explosão, e tudo isso junto me faz ter a certeza de que é uma barra, mas é uma barra que o mundo precisa. E é uma barra que nós precisamos nos enxergar como protagonistas. Eu me enxergo como um protagonista. Quando a Laura fala desse episódio tão marcante da minha vida, que é poder ter ido para Kumasi, para Gana, para a África, para conhecer aquele continente originário de tantas coisas maravilhosas que a gente vive no planeta, e me ver dentro da minha trajetória com mais de 25 anos profissionais, entendendo quais foram as barras que eu já segurei, barras conscientes, barras inconscientes, segurar a barra hoje do ESG e carregá-la para tudo que eu faço e principalmente para tudo que eu sou, me dá cada vez mais, assim como Suassuna fala, um realismo esperançoso de que eu estou acordando mais um dia na direção certa. Não é fácil todo dia, não é simples, é às vezes motivo de chacota, motivo de desesperança, motivo de talvez afastamento, certa maneira, quando você tenta fazer algumas mudanças de indicadores que de fato precisam ser mudados, mas é uma barra que me dá muita energia e me coloca em desafios de vida que se alinham cada vez mais aos meus propósitos do que eu sou. Então, é uma barra demais, mas é uma barra que vale muito a pena. É isso aí, a gente sabe. A gente sabe. A barra também de certificado sistema B. Mentira. Rodrigo, eu queria falar um pouco da sua trajetória, né? Eu acho que eu fiquei um pouco fascinada assim com a sua história, eu não conhecia em detalhes, mas eu achei legal que você, né, passou por empresa, foi servidor público e virou um agente de impacto nesse lugar, assim, não terceiro setor, né, mas em negócios de impacto, né? Como Impact Hub, Empresa B, Sistema B. E cada um desses mundos tem uma lógica muito diferente, né? Um é lucro, o outro é governo, tipo, talvez um bem-estar ali da sociedade, impacto, meio que você tem que influenciar todo mundo. O que você aprendeu, né, desses mundos, desse liquidificador que você botou tudo junto, que aprimorou a sua visão de impacto e te ajudou a efetivamente gerar impacto e influenciar tantas empresas, por exemplo, no caminho mais B? Bom, foi um caminho mais B, né? A gente tinha um produto que se chamava Caminho Mais B. Então a Laura fala isso porque ela estava lá atrás e ela sabe que o Caminho Mais B, que o Brasil que criou, pessoas incríveis que eu pude trabalhar junto, me inspirar, criaram um caminho que era para transformar organizações, empresas em mais B, né? Era muito focado nas empresas, mas se aplicava para organizações em geral. E eu fui um dos grandes cuidadores e desenvolvedores desse programa maravilhoso. E o que eu trago dentro da minha resposta é que passar por diferentes lugares, diferentes esferas, diferentes territórios, me mostrou uma linha lógica de conexão para transformação que precisa ter uma sabedoria em termos de idiomas. E eu, nessa minha jornada, pude desenvolver uma capacidade de reprogramação mental que me ajuda muito a aprender novos idiomas. E eu sou muito bom em aprender novos idiomas. Então eu pude aprender, dentro desse caminho de ressignificar os meus caminhos mentais, no meu melhor momento, assim, eu falava 6 idiomas diferentes de idiomas do mundo. Então eu aprendi a falar russo em 1 mês, aprendi a falar italiano em 2 meses. Então eu aprendo muito rápido e boto em prática e vou e falo. E eu sou muito corajoso, né? Então eu não tenho medo de botar para fora, de falar. Eu sou muito corajoso. E o que isso tem a ver com a minha história e a efetividade que eu consegui
trazer para o meu propósito dentro desses últimos 7 anos do Sistema B, quase 10 anos trabalhando com impacto, é que os idiomas precisam ser colocados de forma apropriada nos lugares certos, com as pessoas certas, na forma certa e no lugar certo. Então, assim, existem muitos idiomas. O idioma de uma mesa, de um presidente de conselho e de um CEO, não é o mesmo idioma de uma parceria no terceiro setor, que não é o mesmo idioma que precisa ser aplicado em um nível de gerência de uma pessoa que quer fazer uma certificação B de uma empresa gigantesca. Então, a identificação desses diferentes idiomas e a forma de se conectar todos como seres humanos para que os objetivos que as organizações e as pessoas têm, elas possam ser congruentes para essa transformação, é uma grande chave. E pode parecer muito subjetivo isso que eu estou falando, mas o que eu tenho para dizer é que quando nós temos a propriedade e a clareza de um propósito de inteligência coletiva, como de um movimento, que é o movimento B, para a transformação da sociedade, que mostra com a linguagem do mercado, prova conceito, retorno, como que isso tem um retorno sobre investimento, como que isso pode ser aplicado dentro de tangíveis e intangíveis dos negócios, e você aplica esse entendimento para os lugares certos, com as pessoas certas, você consegue trazer uma força de convencimento. E aí eu chego no lugar talvez mais prático de um olhar de processo comercial, por exemplo, que é a persuasão que você precisa ter de uma grande liderança para que um processo de uma certificação, como a certificação de uma empresa B, ela aconteça. Porque, para vocês terem ideia, o processo de certificação de uma empresa global como a Danone levou mais de 10 anos. Gente, 10 anos. Mais de 10 anos. Então, assim, não é um fogo de palha, não é algo de curtíssimo prazo, é algo de construção. E quando a Laura foi falando, né, a gente se falou muito, e foram ouvir muitas vezes, e foram idas e vindas, ela assim, meu Deus, e agora tem uma notícia, o que é isso, meu Deus? E o processo é assim, porque de fato precisa ter uma determinação para uma direção. E eu pude participar de muitos casos de sucesso de certificação, mas eu também participei de alguns que foram de insucesso, de tristeza, de dor, e que algumas empresas dessas que passaram pela não certificação, ela fala assim, eu vou me manter, não importa. Tem um caso muito emblemático de uma das principais empresas que a gente tem da comunidade do Brasil, que ela precisou de 4 processos para no 5º ela se certificar. Então há uma persistência e o que o setor público, as multinacionais e o que o terceiro setor me trouxe foi a maleabilidade, utilizando toda uma construção, e vocês vão me ver falando muito sobre a neurociência, da neuroplasticidade que eu entendia que o meu cérebro tinha e que eu conseguia me conectar com as pessoas para que com esse brilho nos olhos que você falou que eu me apresentasse, eu falasse assim, ei, deixa eu mostrar que isso daqui não é maquiagem, não é perfumaria, não é algo que vai passar, é algo que vai estar alinhado dentro de uma construção de legado. Não para você deixar coisas para as pessoas, mas para deixar as coisas nas vidas, nas pessoas. E isso fez com que eu conseguisse, claro, com toda uma estrutura de metodologia, de substância dentro de entregáveis, com toda essa lógica corporativa de que se você não tiver materialidade, você não tem, às vezes, valor para a entrega, a gente juntava tudo isso que o mercado pede, é commodity, e colocava dentro de toda essa narrativa que a gente de fato acredita, vive. Eu sempre disse que o principal lugar que eu preciso olhar para a certificação é o meu lar, é a minha casa, eu estou coerente, é o que eu estou fazendo, é o que eu vivo, porque senão de PPT, como a Laura falou. Então isso, sem dúvidas, me mostrou que para qualquer sonho, quando existe esse lugar de adequação do melhor idioma, é possível fazer uma transformação sistêmica e grande, como o mundo precisa. Rodrigo, você tocou num ponto aí muito legal que eu tenho certeza que é a dor de 90% das pessoas que estão ouvindo a gente, que é como conseguir falar as linguagens que vão ser ouvidas, né? Porque a gente tem essa coisa muito dentro, muito forte, só que isso não é o todo, né? Tem que ter uma forma de comunicar isso
que a outra pessoa ouça também. E como você disse, né? Você teve casos que super funcionaram, você teve casos de muita dor, e vai ser sobre eles que a gente vai perguntar agora, porque a gente está no nosso quadro, é tetra ou é treta? Dessa vez eu não pedi para a Laura falar, porque eu só lembrei depois, mas eu teria pedido. E hoje é um tetra ou treta roots, porque eu vi aqui que tem, gente, uma moeda na minha frente, eu não vejo uma moeda desde 1314. Então eu vou fazer o sorteio. Achou na rua a moeda, Tava na né? mesa que eu tô aqui agora, na casa de uma amiga minha. Ah, tá. Então eu vou fazer o sorteio aqui, cara, com uma moeda, tipo árbitro de futebol, se é tetra ou se é treta. Se sair tetra, você conta uma história que deu certo. Se sair treta, você conta uma história que deu mega errado. E ó, tipo árbitro de futebol, saiu tetra. Então você vai contar pra gente uma história que deu muito certo desses seus tantos anos aí trabalhando com impacto. Eu gosto muito de. Ah, veio aqui, eu vou falar que veio no coração. É, Eu tenho uma história muito legal, muito aplicável para concatenar com o que eu pude mencionar nesse primeiro bloco da minha fala, que eu sinto que deu muito certo a conexão que eu tive com uma pessoa que eu não conheci, que eu já conhecia, né? Eu amo os conteúdos, como eu falei. A única rede social que eu tenho, gente, é o LinkedIn. Há 5 anos eu só tenho o LinkedIn. Eu não tenho nenhuma outra rede social, tirando o WhatsApp, que é considerado uma rede social também, mas é comunicação, né? Mas é a única rede social. Eu decidi ficar sem Instagram e sem Facebook já há bastante tempo. E essa é uma das decisões, talvez, melhores que eu tomei na minha vida. Nada contra as redes sociais, mas para mim foi muito bom. E aí, a gente, quando tem esse olhar para o LinkedIn, acaba que a minha relação com esse lugar de rede social fica muito focado dentro desse ambiente corporativo, organizacional. Então, hoje a minha visão de rede social é muito para esse lugar, porque nos últimos anos eu estive mais ali. E aí você vai vendo, né, as pessoas que são lideranças, as pessoas que estão nos conselhos, você vai vendo os movimentos e a minha cabeça vai criando um lugar de entendimento de sistemas. E aí, pois bem, aí tinha pessoas referências ali que eu sempre estava acompanhando e próximo. E aí uma dessas pessoas referências, uma das maiores CEOs do Brasil, assim, uma empresa gigantesca, referência do setor dela, né, é, me mandou uma mensagem numa manhã. E aí eu recebi essa mensagem e ela falava: olha, eu quero saber mais sobre a certificação B, porque eu hoje faço parte como membro de um conselho de uma outra grande empresa, e eu queria entender se teria aplicabilidade. Aí eu respondi ela falou que tinha conseguido meu contato com um amigo, também liderança de outro lugar do setor e tal. Beleza. Aí eu falei assim: eu estou em São Paulo, né? Eu sou de Brasília, eu vivo em Brasília, moro em Brasília, amo Brasília, sou brasiliense. E aí eu tava em São Paulo, fui muito a São Paulo nesses últimos anos. E aí eu falei: tô em São Paulo. Aí ela: eu tô em tal lugar e vou para tal lugar. E eu falei assim: olha, eu vou estar perto de tal lugar no fim do dia. No final das contas, de uma forma completamente improvável para duas agendas super complexas, no fim da tarde a gente estava tomando um chá, perto do bairro de onde ela morava. E aí a gente estava tomando um chá. E aí a gente começou a se apresentar e conversar. E para mim é um tetra que mostra que nesse lugar dos idiomas, quando a gente consegue mostrar de fato coisas que são turning points, que são pontos de virada assim mesmo, a gente tem um poder de transformação gigantesco. E aí como é que foi? A gente tava tomando chá, conversando, e ela: é porque eu já estou na minha carreira, 40 anos, e eu estou para me aposentar, e eu vou talvez para estar em conselhos, como eu já estou, e estou indo para esse caminho de executivo. E eu ali pensando, né, caraca, um executivo desse tamanho, isso, que eu não venho desse ambiente, né, e da minha família, das minhas referências, então tinha algumas coisas ali novas dela contando, e aí eu fiz algumas perguntas para ela, sobre legado, sobre o que ela enxergava em deixar para o planeta. E essa liderança daqui a pouco começa a chorar. Ela começa a chorar. E eu, de verdade, eu demorei a entender o que estava acontecendo. Porque ela começou a mexer um pouco no olho, aí daqui a pouco começou a cair as lágrimas, e aí um dos contos. E aí o que está acontecendo? Aí uau! Chegamos a um lugar nessa conversa que tocou em camadas que são importantes e que vão ao encontro de tudo que eu vivo, do que eu acredito, do que eu estou hoje responsável no Sistema B.
E para mim foi um tetra, porque a partir daquele momento, isso deve ter uns 3 anos, talvez, a partir daquele momento, eu entendi a importância de começar por caminhos diferentes as relações para chegar a destinos diferentes. E posso falar para vocês que não é incomum ter momentos de grande emoção, em alguns momentos que eu estou extremamente no modo corporativo, no modo trabalho, no modo negócios, no modo... É isso, sempre olhando para as balanças. Mas isso, para mim, foi uma abertura de chaves, Marcos e Laura, que foi o meu tetra, de entender que se é para uma conversa, uma vida, uma empresa, uma unidade de qualquer coisa que pode ser transformada, já valeu a pena. E eu confesso para vocês que se eu tivesse encerrado a minha jornada de impacto, de minha carreira, naquele dia, eu teria fechado o ciclo muito orgulhoso do que eu fiz. E eu busco viver isso todos os dias. Todos os dias. Eu uso algumas frases que são frases âncoras. Então a Laura me manda muita mensagem no WhatsApp. Ela já deve ter visto como uma mulher inteligentíssima que ela é. Cara, alguns padrões. E é intencional, Laura. Não é repetitivo, não é mecânico. Na verdade, pode até ser um pouco mecânico automático. Mas o que eu vou escolher ser mecânico automático? O que me ajuda a transformar e melhorar? Ou o que me ajuda a seguir talvez num lugar que eu não estou evoluindo, não estou crescendo? Então, esse tetra para mim desse encontro, e foi curioso, porque ontem eu tive uma outra reunião com um cara aleatório que o meu sócio me conectou, e aí de repente na conversa também o cara começou a chorar, e aí a gente entrou em outros lugares de conversa, e aí eu falei assim, olha, esse tema é muito caro para mim. Então, assim, você fala para mim se a gente pode mudar, mas ele não, eu quero falar sobre isso. Eu falei assim, então deixa eu te falar um pouco a minha visão de vida. E aí ontem eu também fechei o dia, e aí é um tetra que continua sendo tetra com o mesmo sentimento, falando assim, se fosse só para ontem teria valido a pena. E cheguei em casa, conversei com a minha esposa, falei com ela, falei assim, é muito mais sobre certificar, é muito mais sobre gerar negócios com impacto positivo, é sobre a gente olhar para cada vida e para cada momento que a gente tem como uma oportunidade de trazer a regeneração real que a gente precisa para o planeta. E aí, claro, a Laura me conhece, eu sou um especialista em standards, sei métricas, indicadores, consegui trabalhar e me tornar uma referência porque eu me estudei, me apliquei muito, fiz muita coisa, mas é como isso se aplica para o dia a dia que faz com que eu enxergue a validade disso para o meu agora, o meu hoje. E isso é o meu tetra. Maravilhoso. Vocês entenderam porque eu pedi para ele lá falar com o CEO da empresa, né? Para fazer todo mundo chorar, para poder finalmente a galera botar o dinheiro, o investimento e o tempo que precisava para chegar na certificação B. Deu certo, viu? Maravilhoso. Fizemos o caminho correto. Rodrigo, vamos lá. Para a gente fechar, a gente vai pular o quadro Letícia na Lata, porque eu quero muito que você fale do seu movimento. Eu acho importante, sabe, você contar um pouquinho, porque você está fazendo uma virada importante. O Impact Hub é super incrível também, gera um impacto gigante. Eu era muito próxima do pessoal do Impact Hub de Manaus, do pessoal do Impact Hub de São Paulo, eles têm o Impacta Mais, né, que é o evento também, que é muito legal. Mas eu acho que, assim, eu achei interessante você sair de um lugar que você influencia empresas, né, então tem uma articulação ali bem corporativa, para um lugar de operação, pelo menos é isso que eu entendi um pouco do que você vai fazer, né, de uma operação, e eu sei que Impact Hub são vários, né, é muito Impact Hub. Tipo, cuidar da operação, né, de núcleos de impacto, né? Então, eu queria que você falasse, para a gente finalizar, essa virada aí, o que a gente pode esperar de você nesse novo papel. Obrigado, Laura. Eu completei 60 dias dessa transição, mas foi uma transição que já completa um ciclo de análise, negociação, pensamento, projeção de cenários de quase um ano. Então, eu pude viver a melhor transição da minha vida. Como você falou muito bem, eu passei por alguns lugares de mudanças não convencionais, de setores, de espaços que não são triviais, né? Eu fiquei, na hora que você foi falar a curiosidade, eu pensei que você ia trazer a curiosidade que eu vou trazer aqui, que eu do serviço público eu fui policial. Então, assim, eu
andava armado, eu combati o crime, sabe, não foi a maior parte, mas isso foram quase 8 anos, mais de 8 anos, na verdade. Então, assim, um tempo muito grande. Eu joguei futebol, eu fui campeão mundial. Então, assim, eu já tive muitos rolês aleatórios dentro desses lugares. E essa virada agora me deu a oportunidade. Na verdade, eu gosto de dizer que nós temos infinitas possibilidades. E eu construí uma oportunidade, eu me aproprio muito da diferença das palavras dessa forma, funciona para mim. E eu criei uma oportunidade de fazer a melhor transição da minha vida. Então, isso para mim foi muito positivo. Eu entendi o valor do capital social, das relações e de tudo que eu construí, que isso me coloca no lugar de que eu quero estar permanecido dentro desse ecossistema que eu estou hoje inserido e ter escolhido o Impact Hub, e o Impact Hub ter me escolhido é um lugar onde eu consigo olhar a continuidade de tudo que eu comecei a fazer quando eu descobri o ecossistema de impacto em 2017, foi isso, 2017, quando eu descobri o Sistema B, o ecossistema de impacto, e mudou a minha vida. A Laura falou das minhas filhas, eu sempre soube que eu seria pai, que era um dos meus porquês. Desde criança, a paternidade sempre foi algo muito forte para mim. E quando eu descobri o ecossistema de impacto, foi o segundo explosão de cabeça, assim, da mente, de falar, cara, eu nasci para isso, E aí eu fiz transições ruins, confesso, fiz transições ruins, muito corajosas, pouco maduras, me custaram muito, muito, muito. E aí, quando surgiu essa possibilidade, foi no fim do ano passado, o Sistema B, né, o movimento global está também passando por algumas transformações, os novos padrões e muita coisa. E eu estava, opa, como é que é? Qual que vai ser o lugar que eu vou estar ocupando dentro desse novo passo que eu vou dar? Estava indo para 3 anos já como co-CEO. Então, no Brasil, teria talvez um espaço para a América Latina, algo para global, e isso me atraía. Mas no ano passado me veio muito forte no meu coração a chama do empreender, a chama de estar no lugar de geração de iniciativas que conciliam impacto e negócios, como eu vivia no Sistema B. E eu empreendi muito no Sistema B. Quando eu converso com os nossos membros de governança dos conselhos, eu falo, cara, você sempre falou assim, se eu vou entregar, você entregava, se era para construir, você construía. Então, e com a rede poderosa, pessoas incríveis. Então eu vi o quanto eu estava empreendendo, mas o meu coração começou a ter essa chama de empreender, de voltar nesse lugar que eu já tinha passado, eu já tinha tido outros 2 negócios na minha vida. E aí veio essa oportunidade, foram 6 meses de negociação e eu entendi que esse passo para estar como um lugar com voz, com representatividade e também com a carga de liderança executiva que eu tanto aprendi, evoluí, cresci no Sistema B para um novo projeto. Então, não é tanto dentro dessa parte operacional. Hoje, a operação do Impact Hub, das unidades que nós temos, né, e que estamos juntos hoje com sócios locais, ela já tem uma estrutura muito boa. Então, a gente já tem contratos dentro do setor público e privado que são muito bons para geração de impacto com inovação, com restauração de biomas, agricultura regenerativa, desenvolvimento de ecossistemas. Então tem muita coisa legal que eu já estava perto, certa maneira, e que agora o desafio que eu tenho é a construção de uma plataforma organizacional e de uma direção estratégica estruturada. E isso o Sistema B pôde também me aportar muito. Então eu me senti muito preparado e talvez enxergando as possibilidades desse novo ciclo para ir para o Impact Hub, que também é uma rede global. Eu no meu primeiro, na minha segunda semana, eu já estava no encontro global em Portugal da rede. Está presente em mais de 70 países, são 130 unidades, com projetos incríveis em todos os continentes. Então eu falei assim, em nenhum momento ali que eu estava no encontro, eu participei de muitos encontros globais do Sistema B, eu falei assim, cara, olha só que legal, assim, parece que eu estou num ambiente muito próximo, eu estou muito confortável, eu estou muito alinhado com os meus porquês, e eu sei que esse empreender, e uma das metas que eu tenho é trazer toda a rede do Impact Hub para estar junto como empresas B certificadas, né, dentro de trabalhos conjuntos que a gente pode fazer, que a gente já vem pensando em possibilidades, é algo que me coloca em um lugar de um ciclo
Laura e Marcos, que eu enxergo de muita permanência. Eu acabei de completar 40 anos no ano passado, completei 41 agora em julho, e eu me vejo muito com essa palavra ressoando, de permanência, de raízes ainda mais profundas. Eu fico contente das minhas raízes que eu construí no sistema B terem sido talvez só ramificadas para agora um outro campo muito perto. Então não foi assim, sai do serviço público, vai para a iniciativa privada, vai para o terceiro setor, que aí são quase terrenos diferentes mesmo, mas agora não. Agora as minhas raízes estão só em um terreno diferente. Estava ali numa topografia X, está na topografia Y, aí são conectadas. Tem as redes micorrízicas, né, que são a conexão da internet das plantas. Você está com um bonezinho aí maravilhoso da Amazônia e que mudou a minha vida. A Amazônia me fez ser mais brasileiro e que eu quero ter essa oportunidade. E aí o que vem de aprendizado, talvez que eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes e para esse público tão qualificado, é que o mundo precisa de transições bem feitas. O mundo precisa de transições bem feitas. A gente já tem movimentos muito abruptos dentro do mundo que a gente vive, muitas vezes estimulam, inclusive, todos os movimentos que não são construtivos, né, dentro do mundo que a gente vive. Então, fazer essa transição bem feita foi algo que me ensinou muito e que me dá esse senso de mais horas de voo com raízes bem fincadas nesse antagonismo, talvez, dessa metáfora, para espalhar sementes de transformação e também continuar recebendo, como eu recebi aqui hoje com vocês. Ô, Rodrigo, quando você foi falando de transições bem feitas, a frase que veio na minha cabeça, a gente que é 40 a mais lembra disso, quem não é, vê na internet, foi aquele senta que lá vem história. Poderia ficar aqui meia hora falando de transições mal feitas, algumas. Mas sim, cara, acho que a maturidade, quer dizer, 40 já dá pra falar de alguma maturidade, isso traz pra gente, no entendimento dessas transições, do que a gente quer fazer. Então eu queria te agradecer muito por ter trazido pra gente esses pontos, tem vários outros pontos que eu queria repercutir aqui, mas estamos aqui no limite do nosso tempo. Então, muito obrigado por ter estado com a gente aqui. Laura, você quer alguma fala final ou encerro daqui? Quero só agradecer mesmo, Rodrigo. Assim, nossa, é muito inspirador. Você fala com muito brilho no olho. Me lembra, né, aquela fala de abertura no curso de multiplicadores B. Realmente você é um mobilizador, né? Dá pra ver, né? Assim, com as metáforas e as poesias, assim, é muito lindo te escutar falar. Então, muito obrigado por ter aceitado falar aqui com a gente hoje, viu? De verdade, muito bom. Foi maravilhoso, eu que agradeço o convite. Laura, Marcos, privilégio e estamos conectados para as próximas décadas. Você vai me escutar falando muito isso. É para as próximas décadas mesmo. É nesse lugar que a gente vai estar junto. Beleza, Rodrigo, muito, muito, muito obrigado. Faço minhas as palavras da Laura aí. Obrigado mesmo por ter estado com a gente e também obrigado para você, ouvintes do Essa Barra Quer Gostar de SG, por terem estado com a gente em mais um episódio. E logo, logo, semana que vem, porque agora é semanal, sim, a gente volta com mais um episódio do Essa Barra Quer Gostar de SG. Até lá. Tchau, tchau.